Capítulo 6. Não me contaram que o perdão não é um sentimento. A única resposta saudável para um pedido de desculpas é o perdão. Mas o que significa perdoar? Antes de nos casarmos, eu pensava que perdão era deixar que a mágoa fosse embora e, além disso, recompor os sentimentos de amor. Parecia muito fácil para mim. Lembro-me de uma vez em que Caroline me ligou e desmarcou um encontro dizendo que precisava ir fazer compras com uma amiga. Fiquei arrasado e com raiva. Como ela podia pensar que uma saída para compras com uma amiga era mais importante do que estarmos juntos à noite? Vivi com a dor da mágoa e da raiva por 2 dias, até nosso encontro seguinte. A noite não tinha avançado muito quando ela perguntou: alguma coisa errada? Abri as comportas de minhas emoções e extravasei. Eu lhe disse como estava desapontado por ela ter preferido sair para fazer compras com uma amiga em vez de passar o tempo comigo. Quando terminei minha demonstração de emoção, ela me falou da maneira mais gentil: me desculpe. Eu deveria ter lhe explicado. Não é que eu não quisesse estar com você. Esse era o único fim de semana que minha amiga tinha de folga no trabalho. Ela precisava de mim para ajudá-la a comprar um presente de aniversário para a mãe. Sabia que você ou podíamos nos encontrar outra noite. Não quis magoá-lo. Eu prefiro estar com você todas as noites em vez de fazer compras. Espero que você me perdoe. 92265 Como um papel toalha que absorvesse a água, o discurso e as desculpas dela dissiparam toda a minha mágoa. Fui invadido por sentimentos calorosos de amor. Tinha terminado. Nosso relacionamento foi restaurado e nunca pensei nisso outra vez. Em minha cabeça, isso é o que significava perdoar. Porém, depois de nos casarmos, perdoar parecia muito mais difícil. Certa noite, cerca de 6 semanas depois de nosso casamento, Caroline e eu nos envolvemos numa briga feia. No meio da discussão, ela foi até o armário, pegou sua capa, bateu a porta da frente e saiu debaixo da chuva torrencial. Meu primeiro pensamento foi: por que ela não fica e briga como um homem? Mas meu segundo pensamento foi: não. Ela não voltar. Minhas lágrimas correram livremente enquanto eu me perguntava: como isso pode ter acontecido tão cedo em nosso casamento? Fiquei zapeando a ATV 93265. Tentei esquecer o martírio, mas não tinha como. Depois do que pareceu ser uma eternidade, ouvi a porta se abrir e virei-me. Ela estava chorando. Me desculpe por ter saído, mas eu não estava aguentando mais. Detesto discutir. Quando você gritou comigo, sabia que tinha de sair ou ficaria pior. Pedi desculpas por ter elevado a voz, mas, em meu coração, eu a culpava por toda a discussão. Fomos para a cama de costas um para o outro. No dia seguinte, depois que tivemos um tempo para refletir, me desculpei melhor, e ela se desculpou comigo. Ambos dissemos: eu te perdoo. Mas a mágoa não se dissipou, os sentimentos calorosos de amor não voltaram. Durante as semanas seguintes, revivi o episódio. Não conseguia tirar da cabeça a imagem dela saindo na chuva, nem conseguia apagar o som da porta batendo. Cada vez que revia a cena, a mágoa voltava. 94265 Sendo recém-formado na universidade, eu nunca tinha feito um curso sobre o tema do perdão. Nem me lembrava de já ter visto um livro sobre o assunto. Eu apenas sabia que nossas afirmações de perdão um para o outro não tinham restaurado o sentimento de amor. Hoje, depois de mais de 30 anos como terapeuta conjugal, aprendi muito sobre perdão. Neste capítulo quero compartilhar essas percepções. Vamos começar do começo. O que é perdão, e o que não é perdão pressupõe que um erro foi cometido. Irritações não exigem perdão, mais do que isso, pedem negociação. Porém, quando um de vocês fala ou se comporta com grosseria em relação a outro, isso requer um pedido de desculpas e o perdão para que o relacionamento seja restaurado. Há ofensas maiores e menores, mas o processo é sempre o mesmo. Quando um ofende o outro, uma 95265 barreira emocional se ergue entre os dois, e o passar do tempo nunca vai removê-la. Barreiras são removidas com pedidos sinceros de desculpa e perdão genuíno.
No capítulo anterior, falamos sobre como pedir desculpas com sinceridade. Neste capítulo, estamos falando sobre o que significa perdoar. Nas escrituras judaicas e cristãs, há 3 palavras hebraicas e 4 gregas traduzidas por perdoar. Elas são sinônimas com vários níveis de significado. A ideia mais básica é desculpar ou afastar. Quando se fala do perdão de Deus para nós, a Escritura afirma: "E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões." 7. O perdão remove a barreira, alivia a pena. Deus não exige mais que paguemos pelo que fizemos de errado. Quando nos desculpamos sinceramente e pedimos seu perdão, Ele nos perdoa e nunca mais vai ressentir novamente por essa falha. 96265 Somos instruídos a nos perdoar um ao outro da mesma maneira que Deus nos perdoa. Além disso, o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. É a decisão de oferecer graça em vez de exigir justiça. O perdão remove a barreira e abre a possibilidade para um relacionamento crescer. Talvez eu possa explicar melhor o perdão ao transmitir 4 coisas que o perdão não faz. Primeiro, o perdão não desfaz nossas lembranças. Às vezes ouço as pessoas dizerem: "Se você não esqueceu, não perdoou." Essa afirmação não é verdadeira. O cérebro humano grava cada experiência, boa ou ruim, agradável ou desagradável. Os explicam a mente humana como se tivesse 2 compartimentos. Um é chamado mente consciente, e outro, mente inconsciente. A mente consciente é composta das coisas de que você tem consciência neste momento. Por exemplo, estou totalmente consciente de 97,265 que neste momento estou sentado em uma cadeira. Se eu quisesse, poderia compartilhar com você os suspiros exons ao meu redor. A mente inconsciente abriga experiências passadas que estão alojadas em arquivos mentais. Alguns dados fluem livremente do inconsciente para a mente consciente. Em determinado momento, podemos escolher trazer dados do inconsciente para o consciente. Por exemplo, se você me pergunta o que você comeu no café da manhã, eu posso acessar minha mente inconsciente e dizer: "Comi cereais com frutas vermelhas." Antes de você perguntar, eu não estava pensando no café da manhã conscientemente. Mas, pelo meu desejo, consigo recuperar essa informação. Outras experiências estão enterradas profundamente no inconsciente, e pode ser difícil recuperá-las, mesmo com esforço. Às vezes, porém, as lembranças saltam do inconsciente para a mente consciente sem 98,265 serem solicitadas. Isso geralmente acontece com lembranças doloridas. Mesmo depois que você escolheu perdoar o comportamento do outro e remover a barreira, a lembrança do evento pode saltar de volta para a mente consciente, e com a lembrança, vem o sentimento de mágoa e talvez de raiva. A lembrança não significa que você não perdoou. Significa simplesmente que o humano se lembra de uma experiência dolorosa. Como lidamos com essas memórias dolorosas? Minha sugestão é que você as leve para Deus e diga: "Pai, ó Senhor, sabe do que venho lembrando e sabe dos sentimentos que tenho. Mas agradeço ao Senhor porque tudo foi perdoado. Agora me ajude a fazer algo hoje que intensifique nosso relacionamento." Nessa oração, você está afirmando a decisão de perdoar e procurando estimular o crescimento no futuro. Segundo, o perdão não remove todas as consequências do erro cometido. Por 99,265 Exemplo, uma mãe economizou dinheiro para uma cirurgia. O filho rouba e gasta em drogas. Se ele pedir desculpas sinceramente, ela pode perdoá-lo, mas o dinheiro mesmo assim se foi. Um pai abandona a mulher e os filhos. 20 anos depois, ele volta para pedir perdão. Eles podem perdoá-lo, mas isso não recupera os 20 anos perdidos. O marido irado abusa fisicamente de sua esposa, quebrando sua mandíbula. Ele pode se desculpar com sinceridade e ela pode perdoá-lo, mas a mandíbula continua quebrada. Todo comportamento tem consequências. Comportamento positivo tem consequências positivas. Comportamento negativo tem consequências negativas. O perdão não remove todas as consequências do comportamento errado.
Terceiro, o perdão não reconstrói a confiança. O marido que foi sexualmente infiel à sua esposa mais tarde terminou o caso e lhe pediu perdão. Ela me disse em meu 10265 consultório: acho que o perdoei, mas não confio nele. Isso me faz pensar se eu de fato o perdoei. O fato é que o perdão não restaura automaticamente a confiança. Confiança é aquela certeza visceral de que alguém é uma pessoa íntegra. Em um relacionamento, ela é destruída quando um dos parceiros é infiel. Quando você não mantém seus compromissos comigo, deixo de confiar em você. Não acredito mais que você vai me tratar de maneira justa e honesta. Como então a confiança é reconstruída? Ao mudar seu comportamento e ao se mostrar digno dela. Ao longo de um período de tempo, se eu vejo você fazer o que disse que faria, ser aberto e transparente em tudo o que faz, volto a confiar em você. Certa vez aconselhei um casal em que um dos cônjuges tinha sido sexualmente infiel e agora tentava reconstruir o casamento. Recomendei, depois dos sinceros pedidos de desculpas e do perdão, que o ofensor desse 1011265 permissão ao cônjuge para examinar todas as áreas de sua vida. Isso significa que talão de cheques, computador, iPhone e todas as fontes de informação estariam disponíveis para que o cônjuge examinasse. Com essa ação, você está dizendo: não tenho nada a esconder, mudei realmente meu comportamento e quero ser digno de sua confiança outra vez. Com essa atitude de abertura e um padrão consistente de honestidade, a confiança pode ser recuperada. Assim, o perdão não restabelece automaticamente a confiança, mas de fato abre a porta para a possibilidade de que ela seja restaurada. Quarto, o perdão nem sempre resulta em reconciliação. A palavra reconciliação significa trazer de volta a harmonia. A reconciliação demanda trabalhar as diferenças, descobrir novas maneiras de fazer as coisas, resolver os conflitos do passado e aprender como trabalhar em parceria. Quanto tempo leva para um casal se reconciliar? Isso 1021265 depende muito de quanto tempo os dois ficaram desarmônicos. Para alguns, pode levar apenas algumas horas, para outros, pode levar meses. Para alguns, vai exigir a ajuda de um terapeuta profissional, porque os dois não têm as habilidades necessárias para reconstruir seu relacionamento. O que estou dizendo é que o perdão não traz harmonia para o relacionamento de forma automática. Porém, abre de fato a possibilidade de reconciliação. Comecei este capítulo dizendo que o perdão é a única resposta saudável para um pedido de desculpas. Se escolhemos não perdoar, então a barreira continua e o relacionamento se torna distante. O tempo em si não vai curá-lo. A cura requer a decisão de perdoar, e o perdão abre a porta para a possibilidade de crescimento. Quero concluir este capítulo com outra questão. E se a pessoa que o ofendeu não pede desculpas? A medida mais positiva que 1031265 você pode tomar é confrontá-la com amor com sua ofensa, esperar que ela peça desculpas e assim, você possa perdoá-la. Se sua primeira tentativa falhar, sugiro que você tente uma segunda ou uma terceira vez. Um pedido de desculpas comunica: valorizo este relacionamento e quero lidar com esse problema. A recusa em pedir desculpas comunica: eu não valorizo este relacionamento e, por mim, tudo bem continuarmos afastados. Não podemos forçar um pedido de desculpas, mas podemos demonstrar boa vontade e expressar nossa disposição para perdoar. Se na análise final, a pessoa não se estiver disposta a recuperar o relacionamento, então você pode entregá-la a Deus e confiar a Ele sua dor e sua raiva. Não permita que a falta de disposição da pessoa em relação ao problema destrua sua vida. São necessárias duas pessoas para construir um relacionamento positivo e saudável. 1041265 Se tivessem me contado o que compartilhei com vocês neste capítulo antes de me casar, eu teria sido um perdoador muito melhor. Teria compreendido e processado minhas emoções de uma maneira mais saudável. Teria entendido que o perdão não remove toda a mágoa nem restaura os sentimentos de amor automaticamente. Mas é o primeiro passo para processar a dor e restaurar o amor. Não há casamento saudável sem desculpas sinceras e perdão genuíno. Se você aprende a pedir desculpas e a perdoar,
terá dois dos elementos mais importantes para um casamento bem-sucedido. Recapitulando um ponto, alguém que você precisa confrontar com amor? O que o impede de fazer isso? 2. Alguém que você não perdoou ainda? O que o impede de fazer isso? 1052653. Que barreiras se interpõem entre você e a pessoa que você ama? O que você fará para remover essas barreiras? 4. Quando alguém lhe pede desculpas, quão fácil é para você perdoar? Por quê? 106265